Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar de um jogo aí que saiu tem um pouquinho de tempo já, né, pela Cronos aqui no Brasil. Ele causou um certo furor, né, porque ele foi um jogo super bem resenhado, tanto aqui dentro quanto lá fora. Finalmente tive a oportunidade de jogá-lo, tanto em grupo quanto solo. Então falar um pouquinho do que eu achei da experiência do jogo, foi muito bacana por sinal. O jogo de hoje é o... não tem título. O jogo de hoje é o Gugong, né? O Gugong veio pela Cronos, né, aqui no Brasil. Lá fora ele é da Game Brewer, ele é do Andreas Stedin e do Andreas Rasch, ou Rack, não sei. Ele é um jogo aí que ele coloca de 1 a 5 jogadores, idade a partir de 12 anos, ok, é isso mesmo. E coloca também partidas em torno de 90 minutos, tá ok também. Esse jogo ele causou um certo bafafá quando saiu, porque não teve o título aqui, né? Ele tá sem o nome do jogo. E óbvio, né? A gente sabe, né? Na comunidade, todo mundo reclama de alguma coisa. Eu particularmente adorei isso aqui, tá? Valoriza muito a arte do jogo. Foi um erro? Foi, mas enfim, o jogo tá inteiro, tá perfeito, blá blá blá. O que vem no jogo? Né, nós temos aqui o tabuleiro, muito bacana esse tabuleiro. Deixa eu abrir ele, é grande, rapaz, isso aqui para explicar vai dar um trabalho. E aí ele é dupla face, né? Então esse lado aqui, deixa eu só lembrar onde é que marca o número de jogadores. Aqui, ó, esse lado é de 1 a 3 jogadores, ok? É um tabuleiro bem grande. E o outro lado é de 4 a 5 jogadores, tá? Aí vamos fechar aqui. E aí que vem os tabuleiros individuais. Cada jogador vai ter um desse aqui, então aqui ele comanda muito das ações do jogo. Isso aqui lembra muito os jogos do Feld, né, onde os tabuleiros do jogador também explicam todas as fases do jogo, para você não ter que ficar consultando o manual. Eu gosto muito como o jogo tem isso. Pecinhas de jogadores, nas cores, né? Aqui a minha edição é a edição normal, né? Então aqui o Jade, na edição de luxo, são pedrinhas bonitinhas, que você pode comprar em loja de aquário também. Aqui os tokens de viagem, cartas, muitas cartinhas, e aqui os decretos. E além disso nós temos os dados do destino, o marcador, e aqui o marcador de primeiro jogador. Então qual que é a ideia do jogo, né? O Gugong, cada jogador vai ter um baralhinho lá, né? Um massinho de cartas, onde você tem que fazer trocas. A ideia do jogo é que você tem que ir lá circular na região oriental, na China, e você tem que fazer trocas durante o jogo. Então você tem que subornar os fiscais nos locais de ação do jogo, né? E o legal é que assim, você pode fazer N pontos no jogo, mas o objetivo principal é você alcançar o Palácio Celestial, para você falar com o Imperador. Então se você não alcançar esse espaço até o final do jogo, você simplesmente perde, está desclassificado. Isso eu achei muito bacana. Então às vezes você está concentrado ali, no final, né, vira um pouco daquela corrida do desespero. Embora eu, das vezes que eu joguei, eu sempre tentei e mesclando as minhas ações para eu chegar bem, porque a ordem de chegada também influencia em pontos. Então o jogo ele tem 7 ações, né, 7 espaços de localidade, vou falar brevemente sobre elas, ok? E ele me lembrou imediatamente o Trajan, tá? Não que ele se pareça com o Trajano na maneira como se joga. Aliás, Trajan é um jogo que eu nunca fiz review aqui, não sei porquê. Tem o jogo, adoro e nunca fiz, vou fazer, tá? Promessa, em 2019 vai ter review dele aqui. Vamos lá, então vamos explicar um pouquinho. Então, ó, explicando as ações do jogo aqui, né? Então aqui na parte superior você vai ter o espaço de viagem, né? Basicamente você sempre vai colocar uma carta sua num valor, eu vou mostrar as cartas daqui a pouco, e você tem que sobrepujar esse valor. Então você dá um presente melhor para pegar um presente inferior. Você pode até trocar cartas de valor igual ou valor inferior, só que você vai ter uma penalidade. Então se você quiser fazer a ação completa, se eu entregar uma carta de valor menor, eu jogo uma carta fora, ok? Ou jogo os servos fora. Se eu não quiser fazer isso, né, não quiser jogar a carta fora, nem os servos, eu simplesmente faço a troca e acaba aí, eu não faço nada, ok? Eu só faço a troca, tá? Então no espaço de viagem, aqui você vai ficar circulando com o seu emissário, e aqui você vai ter vários tokens de viagem que te dão N bônus durante a partida. Então sempre que você passar por um, você vai coletando isso, ok? O que mais que eu posso falar aqui? Depois, aqui eu tenho o espaço de Jade, que é um espaço super simples, né? Você vai pagar a quantidade que está indicada de servos no espaço, e aí você vai coletando. Então tem espaços que começam mais baratos, depois ele vai ficando caro, até depois o espaço geral. Aí aqui nós temos a parte da muralha, que é uma parte muito legal. Toda vez que você chega aqui, você pode colocar um servo seu para ir completando a grande muralha da China.
Quando ela chega aqui nesse número, né, que é de acordo com o número de jogadores, quem tiver a maior pontuação, tem um mini controle de área aqui, vai aproveitar todo o bônus da região. Aí todo mundo que está presente na trilha pode se beneficiar das trocas do espaço da intriga aqui. A trilha da intriga é outro lugar de ação também no jogo, que serve para você, além, né, de ir subindo ela e quando tiver ação da muralha você se beneficiar dessas trocas, ela também é critério de desempate para tudo. Então quem está mais avançado vai ter a vantagem. Aqui você vai ter o espaço dos decretos, que a grosso modo são poderes especiais que você vai ganhando durante a partida, para te ajudar nisso. Aqui no meio, a trilha do Imperador, né, que é o que eu acabei de explicar, você tem que subir em direção ao Palácio Celestial, a ordem de chegada vai influenciar o número de pontos que você pode fazer. E aqui embaixo, por último, não menos importante, a trilha de viagens marítimas. Você tem que tomar cuidado porque sempre no final de cada dia o seu barco vai avançando. Então você vai colocando gente no seu barco para você ir realizando os bônus que estão presentes na trilha. Mas se o seu barco sair, você perde ele e os servos que estavam lá também, ok? Eu tentei falar assim muito rápido para não deixar muito longo, né, a experiência, aliás, o vídeo. Então falar um pouco aqui sobre os decretos, por exemplo. Né? Os decretos eles te dão pontos de vitória também ao final do jogo. Então eles têm lá uma exigência, né? Esse aqui ele vai te dar 2 pontos imediatos. Você paga 2 trabalhadores para você entrar e ele mostra aqui para você, ó. Você pode adquirir Jade ao custo de um trabalhador. E são os mais variados possíveis, tá? As cartinhas, só para explicar aqui, para quem não conhece o jogo, que eu acho difícil, porque esse jogo ele já tá bem famosinho no Brasil. Então, por exemplo, aqui, ó, ela mostra um valor, né, que é o número de troca, mostra um presente, a arte é muito legal, e aí ele mostra a ação da carta. Todos os espaços têm a ação do espaço. Quando você coloca cumprindo o pré-requisito, né, principal, ou seja, maior contra o menor, você realiza a ação da carta e a ação do espaço. Então você, de modo geral, você sempre, né, a maior parte das vezes, vai fazer 2 ações nesse jogo, tá? Aqui um tabuleiro de jogador, né, conforme você vai andando lá na trilha da viagem, você vai coletando tokens de viagem, e aí você pode trocá-los como uma ação livre por isso aqui, tá vendo? 2 por 1, 4 por 2 pontos, 6 por 1 Jade. Aqui são os seus estoques, aqui são as cartas que você vai adquirindo, elas entram para o descarte. Aqui, conforme você vai fazendo as ações do jogo, né, de viagem, você vai liberando, você pode liberar o trabalhador duplo, que ele vai servir para ocupar 2 espaços de uma vez. E aqui a explicação, né, que é diurna, entardecer e um noturno, que ele vai explicando a fase do jogo. Uma coisa muito legal também é que você vai ter aqui uma pontuaçãozinha, score final de jogo. Uma coisa muito legal é que você vai ter os dados, né, e os dados eles vão mostrar números que podem coincidir com o número das cartas. Então isso tem uma leitura muito forte durante o jogo, de você perceber as cartas que você está adquirindo. Então estou trocando uma carta e puxando uma carta para mim que vai ficar para o meu descarte para usar na próxima rodada. Porém, essas cartas, eu tenho que prestar atenção nos números delas, porque os números disponíveis nos dados, eles vão me dar um bônus a todo final de rodada, ok? Então o jogo ele transcorre em 4 dias, né? 4 rodadas completas. Quem tiver mais pontos de vitória no final do jogo, ganha o jogo. Simples. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da experiência do Wukong. O Wukong ele é um jogo extremamente simples de jogar, né? Ele tem muito detalhe, né? Assim como o Trajan, que eu citei agora. Mas quando você entende o jogo, ele é muito tranquilo de jogar. Muito. Parece que tá passando um caminhão caindo pela avenida aqui. Ele não tá... Olha lá, olha o barulho. Desmontou. Parece essa barulha toda, ele quebrou no meio do caminho. Mas o que eu gostei do Wukong é assim. Você entende o jogo muito rápido, ok? Agora, para você pegar a malícia da hora da troca certa, a hora de segurar, a hora de fazer uma ação, esperar alguém potencializar uma ação para você se favorecer disso, é a beleza do jogo, ok? Então, ele é o famoso euro médio, ele não é nem leve nem pesado, ele é um euro médio, extremamente simples de aprender, porém para você jogá-lo bem, de verdade, precisa de algumas partidas. Uma coisa que me incomodou muito na primeira partida, quando eu joguei com meus amigos, é difícil fazer ponto nesse jogo, cara. Caraca, ele marca, acho que o máximo, ele marca, acho que são 70 pontos, exatamente, ó, 70 pontos. Mas a maior parte das pessoas com quem eu converso, elas fazem algo em torno de 35 a 45, 50, assim muito. Até hoje eu não vi ninguém que falou, fiz 60 e tanto, 70. Meio lenda isso. Porém, jogando ele mais algumas vezes, né, e analisando com calma todos os componentes, muito disso está ligado à trilha dos decretos, no espaço de ação dos decretos, porque ali você vai fazer muito ponto, tanto instantâneo quanto de endgame. Tem muito decreto que ele pontua no late e para o endgame, né? Então assim, muito bacana. Tá? Wukong, posso falar com certeza
É um dos melhores euros, né, disponíveis no mercado atualmente na categoria médio, ok? E com um fator replay muito bacana. É legal porque ele vem com a qualidade absurda. Eu não mostrei muitos componentes, mas a qualidade dos componentes é muito boa, muito boa. Foi uma grata surpresa, tá? Eu confesso assim que eu sabia que o jogo era bom, demorei um pouco para jogar, mas meu, esse aqui ele vai ver bastante mesa em 2019. Gostei muito. E se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega esse jogo lá com os meus grandes amigos Emerson e Danilo lá na Bravo Jogos, ok? Bravo Jogos localizada lá no ABC, como eu sempre digo, os caras vão te atender bem pra caramba pessoalmente, muito bem pelo site, mas o negócio é ir na loja, tá? Vai na loja. Lá também tá tendo sempre as edições agora do Joga ABC, capitaneada pelo meu brother Alex. Alex, forte abraço. Então, meu, loja bacana, espaço bacana, bem localizada, sempre tem eventos, os caras fazem uns mini campeonatos lá direto, agora tem um campeonato de Keyforge, uma época era de Crossmaster, enfim, vai na Bravo. E isso eu posso falar sem medo nenhum de errar, tá? Ninguém tá vendendo Gugong com preço melhor. Ninguém. Então, se você quer o seu Gugong, compra na Bravo Jogos. Sempre aconselho aqui, né, alguns lojistas, que são os que eu sempre trabalho com frequência, mas ninguém tá vendendo ele com o melhor preço que a Bravo. Então, aproveita, pega o seu Gugong, essa edição caprichadíssima lançada no Brasil, lá na Bravo Jogos, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.